Bom dia, tudo bem? A mensagem que o Senhor colocou para mim hoje, ela diz assim: em cada versículo lido com fé, o Senhor determina qual caminho devemos tomar. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pela palavra, pela presença, pelo alimento. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. O que é a fé? A fé é a capacidade de acreditar em algo que nós não podemos ver, porém podemos sentir. A fé é aquilo que nos motiva a ir além das circunstâncias. É a forma que o Senhor confirma tudo aquilo que nós lemos na palavra de Deus. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. E às vezes você pode se perguntar: mas a minha fé é muito pequena, eu gostaria de aumentá-la. Na palavra o Senhor nos ensina que para aumentar a nossa fé, basta ouvir a palavra de Deus, pois a fé vem pelo ouvir. Então, a proximidade entre a nossa vida e a palavra de Deus, elas têm que caminhar juntas. Não tem como nós termos um momento de intimidade com o Senhor sem conhecer a palavra. Por diversas vezes, de forma equivocada, eu vejo em igrejas pregações onde são pregadas simplesmente teorias. Não existe nenhum tipo de embasamento bíblico. Basta você colocar em alguma frase que Deus é amor, arrependimento, misericórdia, que está feita a pregação. E aí eu estou livre para poder falar o que eu quiser. Não é assim que funciona. Nós temos que respeitar a palavra de Deus. Não é porque nós falamos Jesus Cristo ou nós dizemos Deus abençoe, que isso quer dizer que vai ser uma realidade. Não funciona desse jeito. Para que as nossas palavras se tornem profecias, é necessário que o Espírito Santo esteja usando na nossa boca. Não é a minha vontade que faz a obra de Deus, mas é a minha obediência que permite que o Senhor me use para fazer a obra para outras pessoas. E o versículo ele é justamente aquilo que vai nos guiar. Quando eu me converti, foi por causa de um versículo que eu ouvi numa missa, que era de Eclesiásticos, onde dizia que existe um tempo para cada coisa. E quando eu ouvi aquilo, e eu tinha o hábito de escrever, e eu já tinha escrito algo semelhante àquilo, fez todo sentido para mim, porque eu senti um vazio, uma solidão e uma vontade de encontrar alguém que pudesse me compreender, porém eu era ateu. E aquilo que eu precisava estava na palavra de Deus, e aquilo fez todo sentido para a minha vida. Então eu parei de negar o Senhor e comecei a buscá-lo. E tudo à minha volta se transformou para melhor. Aonde era tristeza, aonde era trevas, aonde era desilusão, amargura, dor, doença, tudo isso que é negativo mudou. Mudou e mudou para melhor. E não porque eu encontrei um remédio milagroso, mas porque a palavra de Deus começou a alimentar o meu espírito, e esse Espírito Santo veio ao meu encontro, enxugar as minhas lágrimas, me mostrar que eu também podia sorrir, me dar sabedoria para entender o meu passado, gratidão para ver tudo de bom que eu tinha na minha vida, me deu arrependimento para poder pedir perdão, poder pedir desculpas, e através desse arrependimento, e através das coisas que eu aprendi na palavra de Deus, eu pude aprender com Jesus como eu devia viver, o que eu devia fazer e o que era bom para mim. Coisas que eu imaginava, porém na prática essas coisas elas não saíam da forma que eu pensava. Se a gente ir lá em Deuteronômio 5, versículo 32, 33, a palavra do Senhor ela diz assim: por isso, tenham o cuidado de fazer tudo como o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês, para que tenham vida. Tudo vá bem com vocês e os seus dias se prolonguem na terra da qual tomarão posse. Ponto. Primeira coisa,
Como eu vou saber o que Deus ordenou? Como eu vou saber que caminho eu tenho que seguir? Porque Ele está me dando uma instrução. Olha, siga exatamente como Deus ordenou. Não desvia nem para a esquerda e nem para a direita. Andem pelo caminho do Senhor. Como eu vou saber o caminho do Senhor? Só tem um jeito, é na palavra de Deus. Não é na boca do pastor, não é na minha boca, não é na boca de ninguém. Eu faço questão de todas as vezes que eu coloco uma frase, eu trazer pelo menos 2 versículos da Bíblia para reafirmar que isso é uma frase que se baseia em um pensamento bíblico, tá? Cito diversas passagens ainda para complementar as coisas que eu prego, mas eu gostaria do fundo do meu coração que vocês lessem a palavra de Deus para confirmar que aquilo que eu falo está na Bíblia. Percebe? Olha a diferença de uma coisa. Eu quero que vocês leiam a Bíblia. Eu não quero ser o pastor de vocês, porque o nosso pastor, ele é Jesus Cristo. Eu acho que alguém assume o papel de pastor, de qualquer coisa. Eu não consigo fazer isso. A honra e a glória tem que ser dada ao Senhor. Se a pessoa quer se tipificar por esse tipo de coisa, se chamar de apóstolo, de profeta, cara, eu sou servo, tô muito bem com isso, sou evangelizador, não sou ninguém, não sou nada. Nada. Sou uma pessoa que se permite ser usada por Deus, que ama a palavra de Deus, que pega a palavra de Deus e coloca de uma forma que você possa entender, tirando a religiosidade, para que você possa viver o evangelho que Cristo morreu para que nós pudéssemos receber. Olha, e essas são as boas novas do reino de Deus. Nós não recebemos essa Bíblia hoje porque ela foi impressa ou porque foi um best-seller. Pessoas sofreram para que ela pudesse ser passada. No passado, se a gente for olhar lá em Hebreus, eles contam que era passado de pai para filho, de geração por geração. Então não tinha essa comodidade de dar um Ctrl+C, um Ctrl+V, copiar, colar, imprimir e replicar. Não! Para algo ser escrito, tinha os escribas, eles tinham que copiar uma a uma, letra a letra. Você imagina o trabalho que dava para isso. E nós temos essa palavra que tem toda a história, né? Todos os fatos de todas as coisas que aconteceram, e toda ela é inspirada por Deus. E aqui tem uma coisa que é bem interessante no finalzinho. Ele fala sobre a terra prometida, né? Então esse povo em Deuteronômio, a gente tem que sempre se recordar o que estava acontecendo naquele exato instante. Deuteronômio, Jesus ainda não tinha vindo, eles estavam caminhando atrás da terra prometida, só que o Senhor, ele já vinha ensinando e orientando eles. Só que essa terra prometida, apesar de Deus ter prometido, ela poderia ser perdida caso eles se desviassem do caminho. E às vezes a gente acha que a bênção, ela é eterna, assim, que ela não vai ser perdida. Ela vai. Ela precisa ser preservada. Por quê? Porque nós vivemos uma batalha espiritual onde o mal, ele quer nos destruir, ele quer roubar a nossa bênção, ele quer tirar aquilo que Deus nos deu. Ele quer propor um caminho de destruição para que eu gaste tempo sofrendo, para que eu gaste tempo questionando, e o tempo vai passando e quando eu vejo, a minha vida já foi. Quanto tempo você não passou encanado em alguma coisa? Depois de um bom tempo você entendeu, falou, poxa, mas como que eu fiquei sofrendo por isso? Nossa, como que eu gastei tanto tempo da minha vida nisso? É justamente, é uma ilusão. E aí a gente olha que a palavra de Deus, ela vai nos dar a condição de caminhar ao lado do Senhor, porém é necessário a fé. Então eu escuto aquelas palavras não como se eu estivesse ouvindo uma história, mas como se o próprio Deus estivesse falando comigo, me orientando, me aconselhando, me guiando, me consolando, me corrigindo, me exortando, me demonstrando o que é bom e o que é ruim. Porque às vezes nós vivemos num lugar onde só se faz o errado e acha normal. Então assim, eu não tinha, é a mesma coisa na minha vida, eu sempre gosto de trazer para a minha vida os exemplos das coisas. O ambiente que eu vivia, as coisas que eu fazia eram normais. Mas aí vem a palavra e fala, isso não é bom, isso daqui não é legal, isso daqui não é dele. E aí você começa a ver que aquilo não tem necessidade. Muitas daquelas coisas eram só vaidade. Só que vaidade não é amor.
Ninguém sofre por vaidade. A gente sofre por falta de amor, por falta de atenção. E aí? Não é melhor eu conservar um espírito que é cheio de amor perto de mim do que viver buscando coisas para que outras pessoas possam de repente me admirar? Eu acho que Deus ele coloca coisas na nossa vida para que nós possamos aprender. Você imagina, vamos pegar um exemplo de uma pessoa que ela cresceu a adolescência inteira sendo alguém assim muito popular, muito bonito, uma pessoa que era referência na cidade de beleza, onde, tipo, nossa, ela é muito bonita. E aí o tempo passou e ela não tem mais esse artifício da admiração das outras pessoas. E aí? Teoricamente, quem é feio já nasce sabendo que vai ser o último a ser escolhido, né? Porque, assim como o Senhor nos ensinou lá em Samuel, o homem escolhe pela aparência, Deus escolhe pelo coração. Então, os últimos serão os primeiros. A forma que Deus nos escolhe não tem nada a ver com isso. E aí a gente precisa entender. Se a gente não começar a entender as coisas exatamente como elas são, a gente pode cair no equívoco de cometer o mesmo erro achando que Deus escolhe como nós. E Deus, ele usa a sabedoria. Nós usamos nossos interesses. Então, quando nós aprendemos que, independente do tempo, as coisas que o Senhor ensina são oportunas, é a melhor forma. Aí eu não me cresço me achando, não me cresço sendo superior, não cresço achando que eu sempre vou ter as melhores oportunidades, porque uma hora as oportunidades elas acabam. Uma hora você vai pedir desculpa e não vai ser aceita. Uma hora o cavalo derruba. Uma hora as coisas saem do controle. Uma hora. E aí a gente vai lá em 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17. A palavra do Senhor ela diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Vamos começar de trás para frente. Por que eu leio a palavra de Deus? Para que eu esteja apto e preparado para toda boa obra. Para que eu possa fazer uma boa obra, o Senhor tem que estar comigo. Para que eu possa entender o que o Senhor espera de mim, eu preciso conhecer a palavra de Deus. Senão Deus ele coloca algo na minha vida, uma bênção, algo para ser entregue, uma mensagem, ou seja lá o que for, e eu não consigo entregar porque eu não consigo decifrar. Deus ele não vai vir falar com você exatamente de uma forma que seja clara. Quando a gente olha os dons do Espírito Santo, a gente tem aquela língua, né, que é a língua dos anjos, língua estranha, né, que as pessoas falam e você fica lá vendo nada. E Paulo ele fala, se for para você falar desse jeito, que alguém possa traduzir, que tenha o dom para traduzir, porque senão você não edifica em nada. Então a mensagem de Deus, ela existe uma clareza muito grande naquilo que ela passa, porém a tua fé ela tem que ser tamanha para que você possa compreender. E a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então eu preciso reconhecer as coisas que estão na palavra de Deus. Senão fica uma pregação totalmente vazia. Fica aquele rito que você, de tão decorado, já consegue completar os momentos. E o que isso se aproveita? Se eu pegasse essas partes que são repetitivas de uma missa, ou sei lá o que for, tivesse uma pessoa numa cama com depressão e repetisse essas palavras, ia tirar essa pessoa de lá? Ou se eu tivesse uma conversa com essa pessoa, baseado na palavra de Deus, demonstrando para ela, na presença do Espírito Santo e tudo mais, seria mais eficaz. Quando a gente começa a repetir as coisas, essa religiosidade, sabe o que dá a impressão? Dá a impressão que se eu simplesmente fizer algo, eu tô salvo. Ah não, eu vou na missa, eu comungo, eu tô salvo. Tô salvo. E não é assim. Se a gente olha as discussões de Paulo em relação a esse tipo de coisa, onde os judeus eles simplesmente se contentavam em fazer sacrifícios e em cumprir que fossem feitas as coisas da forma que Moisés ensinava, estava bom. Não precisava amar, não precisava ter um comportamento correto, não precisava fazer as coisas certas, não precisava fazer nada. Tanto que até a morte de Jesus se justificava. Tá falando de amor, mas é diferente da forma que a gente ensina. Mata ele então, não. Pra quê? Nós somos a autoridade, nós somos aquilo que Deus quis. Não, Deus não quer desse jeito, não, Deus quer assim.
Olha a energia que a igreja gasta para manter as coisas embaixo do jugo dela. Se Jesus viesse hoje, tivesse a mesma mensagem, você acha que a igreja, os líderes que existem hoje iriam aceitar? Você acha que se Jesus chegasse no papo, um homem simples, um filho de um carpinteiro, levantado de uma favela qualquer, ou de qualquer lugar simples que exista, e chegasse lá e falou, olha, eu sou o filho de Deus, e aí? Você acha que alguém ia aceitar? Pastor da tua igreja ia aceitar? Eles não aceitam nem pregadores de outro lugar. Quantas vezes eu não fui descartado para pregar num lugar porque eu não sou da denominação? Não basta ter conhecimento da palavra de Deus. Não. Ah, você não fez crisma, você não fez... Cara, é umas viagens. Você entende? Por quê? Para segurar o poder. Por quê? Porque o importante não é Deus, o importante é o dízimo. Onde o dízimo vai parar? Por que tem tantas placas de igrejas diferentes? Porque o dízimo vai para lugar diferente, é só por isso. Então, se não tá vindo dinheiro para mim, eu abro uma placa nova e tá lá. Você não entende a palavra, não sabe nada, entra e sai do mesmo jeito. Agora, se eu entro e saio de um lugar sem transformação, onde Jesus passava tinha transformação. A mulher a mulher do fluxo de sangue, há X anos doente, passou perto de Jesus e foi curada. E Jesus ficou espantado e falou, é o poder de mim. E quantas curas de pessoas que viveram uma vida inteira em enfermidade, quantos demônios não foram expulsos na presença de Jesus, e as pessoas elas continuam entrando e saindo de dentro de igreja do mesmo jeito, e não muda nada, e tá tudo bem. Por quê? Porque o importante não é o Jesus mudar a minha vida, mas é que o outro veja que eu sou evangélico. E tem lugar que eu vou que a pessoa fala que é evangélico, e eu falo que eu sou cristão, e ela se acha maior que eu. Eu não entendo. Enquanto Deus prega igualdade, as pessoas ficam se nivelando por cargo e coisa. Misericórdia. E aí aquela pessoa que senta no banco, não evangeliza ninguém, não faz nada por ninguém, não coisa por ninguém, não dá nada pra ninguém, porque dizima, não, porque eu sou melhor. Cara, que fariseu é esse? Que bate no peito julgando o publicano. Ah, mas eu oro, mas eu jejuo, mas eu isso. E o publicano diz, olha, eu sou um desgraçado, eu não tenho nada, eu preciso da tua misericórdia. E quem Deus ouviu? Aquele que é mais verdadeiro. E às vezes a gente se perde nas rotinas, né? Ai, mas foi o jeito que eu aprendi. Cara, você aprendeu com quem? Aprendeu na palavra? Ou aprendeu da boca de alguém? Porque eu traduzo, entre aspas, o que está na palavra, mas eu incentivo você a ir ver se aquilo que eu estou falando está na palavra. Incentivo você a buscar o Senhor, a entregar a sua vida para Ele, a tirar toda essa santaiada, tudo que não vem de Deus, tudo aquilo que Deus criou, como você quer ver como divindade. Não, é Jesus, o nome que está acima de todo nome, onde todo joelho dobrará. Esse é o nome que nós adoramos, esse é o Senhor da nossa vida, esse é o nosso pastor, esse, não tem outro, esse é o nosso sumo sacerdote, é esse, é a esse que nós seguimos, esse é o nosso caminho, essa é a nossa verdade, essa é a palavra que nós criamos, é aqui que nós temos fé, e é ali que o nosso caminho se determina. Não é soprando profecia no ouvido, não é pedindo revelação, não é pedindo oferta, não é nada, cada um passa aquilo que merece. E não tem pessoa boa que faz coisa errada, você vai me desculpar. Não existe. Esquece essa ideia. Que mania de colocar bondade em gente ruim. Isso não quer dizer que ele está condenado. Não, ele pode se arrepender e mudar de vida. Mas no prezado momento, sem arrependimento, não existe salvação. Se existisse sem isso, não tinha inferno. E às vezes a gente vive numa viagem. Ai, o Deus de amor. Oh, misericórdia. Oh, bondade. Cara, para de se enganar, vai. Para de se enganar. 1000 vezes alguém que lê a Bíblia todo dia do que um crente que frequenta uma igreja uma vez por semana e julga todo mundo. Se você não consegue respeitar as coisas que são de Deus, o que você está fazendo nesse lugar? O que você está fazendo com a tua vida? E eu não estou dizendo que você precisa ser perfeito. Longe disso. Mas você tem que deixar Deus tocar nas coisas que você sabe que é errado. Você tem que deixar Deus transformar. Não é do dia para a noite. Concordo. Tudo tem um tempo. Como diz a palavra que me converti. Tudo tem um tempo e cada coisa tem um momento. Cada coisa é oportuna à sua maneira. Só que o que a gente não pode se fazer é de bobo. Sabendo o que é, como se não fosse. Porque chegou um tempo que Deus não levava em consideração essas coisas. Mas nós estamos chegando nos últimos tempos. Tudo aquilo que Jesus abreviou, tudo aquilo que está lá no Apocalipse, né?
tudo aquilo, os terremotos, as guerras, as fomes, as pestes, e aquilo está acontecendo. E você está fazendo de conta. Não sei se você tem noção que há 2000 anos atrás, você não consegue falar o que vai acontecer daqui a uma semana. Você não consegue fazer plano para a tua vida de um mês. Uma pessoa, 2000 anos atrás, ela disse, vai acontecer isso, isso, isso. E quando começar a acontecer isso, você sabe que eu vou voltar. E está acontecendo. E aí? O mesmo Jesus que já veio, ele vai voltar. Ele vai voltar. E que nós estejamos prontos para recebê-lo. Diferente da outra vez que ele veio para os seus e os seus não o receberam, nós iremos receber o Cristo. Porque nós temos intimidade com esse Espírito Santo e nós conseguimos reconhecê-lo. Não pela autoridade das pessoas, mas pela autoridade de Cristo e pelas palavras dele. Nós conhecemos a sua presença, nós sabemos a sua voz. Ele sabe o nosso nome. Ele sabe que nós somos os verdadeiros adoradores, porque nós adoramos em verdade e em espírito. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Leia a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Se você não sabe por onde começar, começa pelo Novo Testamento, começa em Mateus. Começa em Mateus. Procure uma Bíblia, nova tradução da linguagem de hoje. Tem aplicativo, tem diversas facilidades para que você possa encontrar. Tá? Então não tem desculpa para não começar, não custa nada. Nada. Um tempinho, um dia, você consegue até ouvi-la. Liga no celular, você vai ouvindo um capítulo por dia. Em um ano você ouviu ela inteira. Inteira. Amém? Deus abençoe. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.